Vamos calcular o MDC de 120 e 180 usando a técnica da decomposição simultânea em fatores primos. De maneira bem prática, colocamos o 120 e o 180, um ao lado do outro, passamos uma barrinha e nós vamos dividir somente por números primos. Lembrando, números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores diferentes, o 1 e ele mesmo. Então, números, grosseiramente falando, que só dividem por 1 ou por ele mesmo. É o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13. Tem infinitos números primos, esses são os primeiros. Então, vamos lá. Aqui eu vou dividir 120, 180 por algum número primo. Pode ser que eu divida ambos ou somente um deles. Mas eu sei que ambos são números primos, então eles dividem por 2. Eu vou efetuar a divisão. 120 dividido por 2 e o resultado eu coloco abaixo, dá 60. 180 dividido por 2, resultado 90. Começo a brincadeira de novo, agora olhando aqui, ó, eu tenho 60 e o 90. Ambos são números pares, então vou dividir por 2. 60 dividido por 2, resultado 30. 90 dividido por 2, resultado 45. O 30 ainda é um número par, então divide por 2. 30 dividido por 2 dá 15. O 45 é ímpar, não divide por 2. Então, eu simplesmente copio. Quando eu não consigo dividir, eu copio. Agora, o 15 e o 45 que eu tenho aqui, eu vou tentar dividir por algum número primo, mas nenhum deles é número par, então não divide por 2. Mas só de olhar e lembrar da tabuada, eu sei que dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá resultado 5. 45 também divide por 3. Se você não lembra, vai lá no cantinho, faz a divisão. 4 dá 1, resto 1. Baixando 5, 5, resto 0. 45 dividido por 3 dá 15, olha só. Agora, de novo, vou tentar dividir por algum número primo. Eu tenho 5 e tenho 15. Eu sei que o 15 ainda divide por 3, então vou dividir por 3. 5 não divide por 3, então eu só copio. 15 dividido por 3 dá resultado 5. Agora, o 5, eu tenho 5 e 5. 5 é número primo, então só divide por 5. Pensando em dividir por número primo, é claro. 5 dividido por 5, resultado 1. 5 dividido por 5, resultado 1. Quando eu chego aqui no 1 para todo mundo, acabei a decomposição simultânea. Agora, eu vou definir quem é o MDC de 120 e 180. Falta fazer isso ainda. Até agora só fiz um cálculo auxiliar. Para achar o MDC, na regra prática, nós marcamos desses números que dividiram o 120 e o 180, nós marcamos aqueles que dividiram os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, nessa linha, nessa primeira linha, quando eu coloquei esse 2, eu consegui dividir o 120 por 2 e também consegui dividir o 180 por 2. Veja, eu dividi deu 60, eu dividi deu 90. Consegui dividir ambos por esse aqui, então eu marco. 60 e 90. Quando eu coloquei esse número 2, ambos dividiram pelo 2? Sim. Então marco aqui. Nessa linha, 30 e 45. Quando eu coloquei esse número 2, ambos aqui dividiram pelo 2? Não. O 30 dividiu pelo 2, mas o 45 não dividiu por 2. Então eu não marco, deixo ele quietinho. Nessa linha aqui, quando eu coloquei o número 3, 15 dividiu por 3? Sim, ó, deu 5. Eu consegui dividir o 45 por 3? Sim, ó, deu 15. Conclusão, vou sinalizar aqui o número 3. Nessa linha aqui, 5 dividiu por 3? Não, não dividiu. Então eu não vou marcar. Eu só vou marcar aqui os números que dividiram todos daqui ao mesmo tempo. Quando eu coloquei o 5 aqui, veja, esse 5 obviamente dividiu por 5, esse 5 também dividiu por 5. Então, esse 5 eu vou marcar, porque todo mundo conseguiu dividir por 5. Chegou aqui, acabou. E com esses números aqui, sinalizados, eu efetuo a multiplicação e o resultado disso é o MDC, o maior divisor comum do 120 e do 180. Então, o MDC de 120 e 180 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Vou escrever aqui, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Portanto, finalizando, o MDC de 120 e 180
é igual, vamos efetuar 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Igual a 60. O maior divisor comum do 120 e do 180 é o 60. Moleza? O maior número que eu consigo dividir ao mesmo tempo 120 e 180 é o 60. Só para você observar, veja, 120 dividido por 60 dá 2. 180 dividido por 60, que é apenas um rascunho, dá resultado 3. Ambos dividem por 60. Agora, você pode tentar pegar um número maior que o 60 para dividir aqui ambos, tanto 120 quanto 180. Você não consegue. É o maior número que dá para dividir os dois de uma vez só. Então, se eu tiver, por exemplo, um conjunto de 120 carrinhos e um outro conjunto de 180 bonecas, e se eu quiser fazer grupos de brinquedos com a mesma quantidade de brinquedos, tanto para carrinhos quanto para bonecas, a maior quantidade que eu consigo fazer são grupos com 60 brinquedos. Grupos de 60 carrinhos, grupos de 60 bonecas, por exemplo. Até a próxima!